Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Segundo novas projeções, o Brasil tem potencial para dobrar a produção e o consumo de biocombustíveis até 2050, sem, é claro, avançar sobre florestas, ocupando apenas pastos degradados. A ideia dos pesquisadores é adotar métodos produtivos com menos impactos negativos. Um estudo do Instituto de Energia e Meio Ambiente, em parceria com o Observatório do Clima, indica que o Brasil tem potencial para ultrapassar o dobro da produção e consumo de biocombustíveis até 2050, sem precisar recorrer ao desmatamento. A pesquisa aponta que essa expansão seria possível com o aproveitamento de parte dos quase 100 milhões de hectares de pastagens degradadas existentes no país, destinando cerca de 56 milhões deles à agricultura e a geração de bioenergia. De acordo com os pesquisadores, o crescimento do setor depende da adoção de critérios socioambientais e da priorização de cultivos mais eficientes e sustentáveis. Tecnologias inovadoras, como o etanol de segunda geração, produzido a partir do bagaço e da palha da cana-de-açúcar, também são consideradas essenciais para aumentar a produtividade e reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Essa modalidade de etanol aproveita melhor os resíduos da produção e contribui para uma economia de baixo carbono. Atualmente, a bioenergia representa cerca de 1/3 da matriz energética brasileira. O país é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com a cana-de-açúcar como principal matéria-prima para o etanol, enquanto a soja predomina na produção do biodiesel. Em 2024, o Brasil produziu 37 bilhões de litros de etanol e 9 bilhões de litros de biodiesel, dos quais 72% vieram do óleo de soja. O estudo analisou 6 cenários de expansão até 2050 e concluiu que 4 deles seriam ambientalmente sustentáveis, utilizando entre 20 e 35 milhões de hectares adicionais dentro do limite proposto pelo Observatório do Clima. Entre as alternativas mais promissoras estão o cultivo da cana-de-açúcar e da macaúba, uma palmeira nativa que pode produzir até 10 vezes mais óleo por hectare do que a soja, segundo a Embrapa. As projeções indicam que o consumo de biocombustíveis no país pode subir de 102 para 221 milhões de toneladas equivalentes de petróleo até 2050. O cenário é compatível com a meta de redução de 92% das emissões de gases de efeito estufa até 2035 e com o compromisso de desmatamento zero até 2030. Para os especialistas, a expansão sustentável da bioenergia pode colocar o Brasil na liderança global da transição energética, conciliando crescimento econômico e preservação ambiental. E a presença de gambás nas áreas urbanas aumentou no Rio Grande do Sul. O motivo é que essa é a época do ano em que eles saem para o acasalamento. A primavera chegou e com ela as cidades ganham novos visitantes. É o caso dos gambás, que voltam a aparecer com mais frequência nas ruas e praças. Em Porto Alegre, um gambá foi flagrado resgatando um filhote no pátio de uma universidade. Biólogos garantem que os gambás convivem bem nas cidades e não representam perigo. Muito pelo contrário, segundo os especialistas, os gambás são ótimos aliados no equilíbrio ambiental, controlando pragas como baratas, carrapatos e até escorpiões. Mas muita gente ainda se assusta quando vê um gambá circulando pela rua ou pelo quintal. Para saber como agir se você encontrar um desses animais na sua casa, a gente conversa agora com o Tenente Colares, comandante do 1º Pelotão de Bombeiro Militar aqui de Rio Grande. Comandante, obrigado pela presença. Se um gambá aparecer no pátio de casa, o que a pessoa deve fazer? Muito importante manter a calma, né? O gambá, ele está ali procurando possivelmente uma alimentação e está muitas vezes assustado, então por isso é importante manter a calma e não tomar qualquer atitude, né, de tentar capturar nesse primeiro momento aí. Isso que eu lhe perguntar, muita gente às vezes tenta espantar, capturar o animal, isso é perigoso? É perigoso. O gambá é um animal nativo, né? Então ele está ali, muitas vezes acuado ou à procura de alimentos. Então ele tem algumas características, né? Que ele, para tentar se defender, ele pode morder, que tem a problemática da raiva, é possível que isso aconteça. Também ao tentar se defender, ele pode atacar as pessoas, ele tem a leptospirose, né? Também com essa urina, com essas fezes, é possível que aconteça. Então mantenha calma, chame o corpo de bombeiros ou a polícia ambiental, né? Através da Brigada Militar.
Em qual situação, comandante, é interessante chamar o Corpo de Bombeiros? Bom, em Rio Grande há uma característica, principalmente no cassino ou perto das matas, né? O bicho ele vai até a casa em procura de alimentos, às vezes está no forro das casas, às vezes ele está no assoalho das casas, enfim, é importante manter a calma, chamar o Corpo de Bombeiros, não tomar qualquer atitude, né? Nem matá-lo, nem espantá-lo, enfim, chame o Corpo de Bombeiros no número 193. Para nós encerrarmos, que recado o senhor deixa para quem ainda tem medo ou preconceito dos gambás? Isso, como eu já falei desde o início ali, o medo não precisa ter, na verdade o bicho às vezes está mais com medo de nós do que nós deles, então é importante manter a calma, não espantar, esse bicho, como eu falei, é nativo, é proibido, é crime matá-lo, né, então espancar também, então a gente orienta, né, que chame o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental através da Brigada Militar. Maravilha, comandante, obrigado pela entrevista, voltamos ao estúdio. É isso aí. Se você é ruim de memória e não consegue guardar o nome das pessoas, um australiano decidiu desafiar aqueles que não conseguem lembrar o nome nem mesmo de conhecidos. O rapaz conseguiu registrar um nome com mais de 2.000 palavras únicas e entrou para o livro dos recordes. Billie Eilish Pirate Bird O'Connell, ou Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Mariadas Los Remédios Cipriano de la Santíssima Trindade Ruiz e Picasso. Se esses nomes são longos, eles não chegam perto do nome do australiano Lawrence Watkins. O fato aconteceu em março de 1990, quando Lawrence, nascido na Nova Zelândia, decidiu literalmente incluir 2.310 sobrenomes ao seu registro civil. A inspiração veio de sua paixão por recordes incomuns e contou ao Guinness World Records que queria fazer parte desse cenário. Para conseguir compor o nome, Lawrence trabalhou na biblioteca da cidade, onde selecionava nomes em livros e teve a ajuda de colegas. O processo de registro foi trabalhoso e cheio de obstáculos. Na época, computadores eram raros e Lawrence precisou pagar para alguém digitar a lista completa, gastando centenas de dólares apenas para realizar o seu sonho. A papelada passou por diferentes instâncias, incluindo tribunais e oficiais de registro, até ser finalmente aceita pela Corte Superior da Nova Zelândia. Pouco depois, o governo alterou a legislação para impedir que outros tentassem seguir o mesmo caminho, tornando o feito de Lawrence ainda mais singular e impossível de ser repetido legalmente. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!